19 de dezembro, testemunho em meio ao perigo mortal. Vamos ver Esther capítulo 2, verso 2, verso 21. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram matar o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mordecai, era o tio dela. Investigou-se o caso e era fato. E ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Aí, resumindo aqui, capítulo 3, verso 5, Amã foi condecorado pelo rei em alta posição, e todos deveriam adorá-lo, inclinando-se até o chão quando ele passava. Versos 3, 5. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco aos seus próprios olhos atentar apenas contra Mordecai. Ele queria vingar mais, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero, ou Xerxes. O verso 8 diz: Então disse Amã ao rei Assuero: Existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do Senhor Rei, pelo que não convém ao rei tolerar isso. Se bem parece ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Ele disse: Essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor lhe for do teu agrado. Verso 13. Enviaram-se as cartas do rei, com autorização para matar, por intermédio dos correios, a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços, velhos, crianças e mulheres, em um só dia. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Um judeu exilado, preso, escravizado no meio de um povo estranho. Mordecai era um homem fiel, era o tio de Esther. Esther era a rainha, e acontece que Amã não sabia que Mordecai era tio da rainha e que a rainha era judia. Ele não sabia disso. E Amã, tomou uma raiva muito grande de Mordecai, porque todos se inclinavam. Era uma ordem do rei, mas ele ficava em pé, não se inclinava com a testa até no chão.
Então veja que mais cedo ou mais tarde, Mordecai e Ester, que eram judeus, se permanecessem fiéis a Deus, poderiam enfrentar problemas. Foi o que aconteceu. O rei Assuero, que é o rei Xerxes, honrou Amã e deu-lhe alta posição e pleno poder. Todos foram informados que deveriam se curvar diante de Amã. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Ester 3:2. A Bíblia não dá a razão pela qual Mordecai não se ajoelhava diante dele, mas sabemos o porquê. Ele era um judeu fiel e não estava disposto a homenagear um descendente de Agag, do rei Agag, a Amalequita, de um povo inimigo de Israel desde o êxodo do Egito, Deuteronômio 25:19. Aquilo estava marcado na vida de Mordecai. Ele é um amalequita. Eu não vou me ajoelhar diante de alguém que fez tão mal para o meu povo. Como um judeu fiel se ajoelharia diante de um amalequita? Ou adoraria alguém além do Senhor? Aquele sentido de ajoelhar era questão de adorar, né? Uma adoração àquela pessoa ali. Mordecai teve a oportunidade de explicar que, como adorador do Criador dos céus e da terra, ele não podia adorar um ser humano pecador. Sem dúvida, Mordecai, até certo ponto, testemunhou de sua fé, a qual ele aderiu tão fortemente que colocou em perigo a si mesmo e, infelizmente, outros judeus também. Então nós vemos aqui o que se escreveu, o resultado disso. Quando Amã quis destruir o povo judeu, fez a seguinte descrição deles. Era tudo mentira. Existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei. 3:8 de Ester. Um povo cujos costumes são diferentes e que não obedecem às leis do rei. Uma receita perfeita para a perseguição. Agora eu faço uma pergunta para você. Esta é apenas uma história que está na Bíblia para mostrar a fidelidade de uma pessoa? Ou é uma história profética? Tem várias histórias proféticas na Bíblia. Será que vai voltar uma perseguição geral contra aqueles poucos que permanecem fiéis à Bíblia, como ela é? Ou isso não é uma história profética? Será que vai voltar isso? Os seguidores de Deus verdadeiros serão acusados com falsas acusações e darão motivos para perseguição e cuja morte seria num dia determinado. Seria mortos todos num dia determinado. E todos aqueles que matassem os judeus em qualquer parte do reino poderia confiscar os seus pertences. Então daria motivação para as pessoas. Será que isso vai acontecer? Leia no livro Grande Conflito. Final do Grande Conflito ali, esse livro vai falar sobre isso. Mas o assunto aqui
é testemunho em meio ao perigo mortal. Quais são as maneiras pelas quais podemos ser testados, como foi Mordecai? Sabe que Esther também foi testada na posição que ela estava. Mas Mordecai foi testado e ele se manteve fiel. E Deus esteve ali no comando de tudo, né? É aquela questão, né? Deus proverá. Como devemos reagir diante dessas provas? Essas provas onde você é inocente e são acusados injustamente. Como que fica isso? Qual é a sua reação? Qual é o seu testemunho? Que Deus nos abençoe.